Olá, meu nome é Karen Wortmann, eu sou a fundadora do Museu da Pessoa e eu sou a personagem de São Paulo. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 1962. Eu nasci na cidade do Rio mesmo, mas eu me considero primeira geração no Brasil, porque o meu pai, ele veio da Polônia, ele veio ainda criança, ele tinha 3 anos quando ele veio, e ele veio porque a minha avó, em 1939, acho que pegou o último navio da Polônia para o Brasil. Eles eram judeus e foi um pouquinho antes da Alemanha invadir a Polônia. A minha mãe, ela nasceu no Brasil, ela nasceu na Bahia, mas mesmo assim a mãe dela nasceu na Romênia e o pai era de uma família russa. Então mesmo que ela nasceu na Bahia, ela também veio de uma imigração, que era uma imigração também de judeus que nesse momento foram para a Bahia. Então eu de alguma maneira me considero, acho que a primeira geração no Brasil. A minha família tinha uma característica bastante judaica pelos meus avós, e os meus pais se conheceram jovens no movimento juvenil judaico, mas nenhum dos dois tinha formação religiosa. Então eu, até os meus 10 anos de idade, eu morei em Copacabana, num prédio que tinha 9 andares, numa rua que é muito movimentada lá, que chama Miguel Lemos, e até os meus 8, 9 anos, vamos chamar assim, eu morava nesse prédio, ele tinha 9 andares, do segundo andar para cima eram todas famílias judaicas, o primeiro andar era uma família tipicamente brasileira, que eu pensava sempre assim, mas como eles são felizes, porque chegava no Natal, naquela época no Rio, eles pintavam as janelas, era uma tradição, com temas, e ganhavam 1000 presentes, eu achava aquilo máximo, tinha aquela árvore de Natal incrível, e do segundo andar para cima não, né, e o judaísmo não tem festas tão, digamos, tem festas alegres, mas né, que você ganha presente, que tem uma árvore de Natal, não. Nem ovo de Páscoa, esse tipo de coisa. A minha avó, então, o que ela contava, essa avó que era mãe do meu pai, ela contou o seguinte, uma história bonita. O antissemitismo na Polônia é uma coisa que já tinha mais de 1000 anos. Então, as famílias que lá viviam, elas conheciam muito o antissemitismo. Ele não chegou com a Segunda Guerra Mundial. No entanto, desde 1938, isso foi crescendo, mesmo antes da Alemanha invadir a Polônia. E tem muitos filmes sobre isso. Então, por exemplo, a partir de um dado momento, todos os judeus tinham que sair com uma estrela amarela na rua. Depois, todos os judeus tiveram que morar num único bairro. Depois, todos os judeus perderam o emprego. Então, isso foi crescendo, mesmo antes da Alemanha chegar lá. Então, o que a minha avó conta, ela era muito rebelde e ela disse que ela nunca usava essa estrela, mesmo que você fosse preso e fosse vamos dizer, era contra a lei não usar. E aí ela conta a seguinte história, meu avô ele era contador, parece que ele trabalhava numa grande empresa, que eu acho que eram de judeus, e ela disse que saiu um dia e viu essa empresa fechada. Porque isso começou a acontecer. Essa empresa era grande, era uma empresa de tecidos, eles moravam em Lodz, e ela, quando ela viu isso fechado, ela falou assim, bom, se até eles estão com problema, esse negócio vai terminar bem. Então ela contava assim, aí ela disse que ela chegou em casa, pegou meu avô, que não queria fazer nada, porque todo mundo dizia vai passar, eles estavam acostumados com essas coisas, e aí ela disse, você precisa ir embora. Então ela meio mandou meu avô foi para o porto, que se chama Gdansk, e acho que 1 ou 2 dias depois, ela ficou com os 4 filhos, chegou realmente a polícia, porque ele era o contador de uma grande loja. Eles iam prendendo as pessoas, e ela disse para eles, eu não sei onde ele está, ele fugiu com uma mulher. Aliás, se vocês acharem, podem prender, podem matar, porque eu odeio ele. E então ele conseguiu um navio e foi embora, foi parar no Uruguai. Ela pegou os 4 filhos e foi para a família onde estavam os pais dela, que é no centro da Polônia, uma cidade chamada Ostrowiec. E lá eles ficaram com o pai dela, meu bisavô, por 8 meses, porque você só conseguia vir para o Brasil se você tinha uma carta do Estado dizendo, de algum parente dizendo, isso não era só para judeus, era para italianos, nesse período só conseguia entrar no Brasil quem tinha essa carta, chamava Carta de Chamada. E aí ela tinha um irmão mais velho que tinha vindo para cá, já fugindo do exército russo. E esse irmão demorou 8 meses, ele mandou uma carta. Então ela ficou lá 8 meses
e esperando essa carta, chegou a carta, e ela pediu, ela tinha 9 irmãos, já tinham 2 no Brasil, ela falou, vamos embora, o negócio não vai terminar bem. Mas ninguém quis vir, ela trouxe uma irmã, porque ela tinha 4 filhos pequenos, para ajudá-la no navio. E eles vieram. Então, vamos dizer, eu acho que eles saíram de lá, acho que foi em maio, né? E 2 meses depois estourou a guerra, e praticamente todas as pessoas dessa família morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Depois eu fui descobrir, porque mais tarde eu virei historiadora, eu voltei na Polônia, eu entrevistei um tio-avô meu, e eu descobri o que aconteceu com cada um. Mas esse tio-avô, que era o irmão mais novo, foi o único que sobrou. Os pais, os irmãos, os sobrinhos, os primos da família do meu avô, então não sobrou ninguém, né? Foi todo mundo morto, foi todo mundo para campo de concentração. Meu avô foi parar no Uruguai, e do Uruguai ele conseguiu vir para o Brasil, e na realidade a grande referência foi esse irmão mais velho dela, então ele também veio atrás desse irmão mais velho dela, que tinha vindo para cá mais ou menos nos anos 20, e todos eles trabalhavam de prestamista, sabe, vendendo coisas de porta em porta. Mas esse meu tio-avô, de alguma maneira, ele vendia produtos químicos, ele ficou bastante rico. Ele criou uma siderúrgica, chamava Beherzog. Então ele se tornou uma referência, né, na família, ele conseguiu trazer pessoas, ele ficou uma pessoa, né, super cheia de dinheiro e virou uma referência. Então, o pai do meu pai, veio encontrar com ela aqui depois, né. Quando eu tinha 8, 9 anos, meus pais se separaram, isso foi nos anos 70, e isso era muito, muito, muito uma família, vamos dizer, de classe média. Meu pai foi a primeira pessoa da família a ir para a universidade, ele virou engenheiro. Então, a gente estava uma família de classe média, assim, era muito raro as pessoas se separarem. E aí aquilo mudou muito a minha vida, da minha e do meu irmão, porque o meu irmão disse, tudo bem, você se separa, mas eu não vou para a escola amanhã mais, nunca mais. Então isso fez com que a gente acabasse mudando de vida bastante. Então, com 10 anos, a minha mãe casou de novo, eu mudei de apartamento, mudei de escola, mudei de grupo. O meu pai se transformou muito, então toda essa vida judaica acabou. Fui para uma escola totalmente brasileira, eu tinha amigos de rua, me envolvi muito com a vida carioca. Eu morava perto da praia, eu também fui estudar numa escola bastante politizada no meu ensino médio. Eu me tornei presidente do Grêmio e ali eu arrumei um namorado, o meu primeiro grande namorado, que era, na época, o filho do Vianinha, que foi um grande escritor de teatro, que já tinha morrido. E eu estou falando isso de 77, 78, está acabando, sabe, a gente tinha um movimento na rua, né? A gente ia para anistia, para fim da ditadura. Eu me envolvi bastante com aquilo. A família desse meu namorado eram todos comunistas de São Paulo. E eu acho que a minha vida mudou assim muito. E eu sempre li muito e eu me envolvi bastante com isso. Eu tive grandes professores de história e aí eu estudei bastante a Revolução Russa, chinesa, cubana, falava aquela coisa do Brasil de ter consciência da realidade do país que a gente vive. Então acho que se eu só saí de um mundo e cresci em outro, esse foi o meu mundo no Rio. Eu participei muito de todas essas passeatas, eu criei um jornal na escola. Bom, então eu tive essa vida até os meus 18 anos e acabei fazendo vestibular e aí decidi fazer História. Foi assim que eu entrei na História. Mas eu queria fazer História, queria fazer teatro, não sabia muito o que fazer da vida. Eu acabei viajando, eu fiquei 2 anos fora do Brasil, eu morei 1 ano na França, morei 1 ano em Nova York, depois eu ainda passei um tempo em Cuba. Então isso mudou muito a minha vida. Se você ter 18 anos, dos seus 18 aos 20, você cair no mundo, além de você aprender várias línguas, também você aprende a se virar, né? E a trabalhar, fiz todos os tipos de trabalho e foi muito rico. Então quando eu voltei para o Rio com 21 anos, o Rio ficou um pouco pequeno, assim, né? Eu tinha aqueles amigos, eu tinha toda aquela vida, mas, sei lá, eu falava, nossa, posso morar em qualquer lugar do mundo. E aquilo foi bem sofrido para mim, retomar a minha vida no Rio.
Mas eu acabei retomando, aí eu voltei para a universidade, fui estudar História. Casei, eu já casei 3 vezes, então tive meu primeiro casamento com uma pessoa mais velha que eu e fiquei estudando História. E nessa época que eu estudei História, eu comecei, no início eu achava chato, eu fiz Universidade Federal, tinha mais greve que aula, era em Niterói, mas aí eu fui criando uma outra vida e eu participei bastante do que tem no Rio, o Circo Voador. O meu pai é um dos fundadores, o meu pai era uma pessoa bem dinâmica, ele voava de asa delta, ele andava de barco pelo mundo todo, era do Greenpeace, então também tinha esse outro mundo ligado a ele. Não tinha mais nada relacionado à vida judaica. Sempre me fascinei profundamente com quantas vidas e quantas histórias e quantos jeitos você pode contar sobre esse mundo que a gente vive. Então, desde os meus avós, que eu tinha uma avó que via o Brasil de um jeito e vivia o Brasil de um jeito e outra de outro, até meus pais, né? Meu pai que trocou de vida, casou depois da minha mãe mais umas 5 vezes, eu tenho 7 irmãos, várias mães, e trocou muito de vida e eu era muito próxima dele, até todos esses outros mundos, a minha própria viagens e outras culturas, me fascinava sempre enormemente a capacidade que a gente tem de criar a nossa própria realidade, com o que a gente constrói da nossa própria vida. Então isso estava em mim. Eu acho que é um dom de escutar, de perguntar para a pessoa como ela veio, o que ela foi. Eu fazia isso sempre. Já no fim da faculdade, eu me envolvi com o projeto da minha mãe. E aí eu voltei para o mundo dos judeus. A minha mãe estava em um projeto que chamava Imigrantes Judeus no Rio de Janeiro. E eu achei essa ideia muito bonita. E falei para ela, puxa, eu queria fazer a parte de narrativas desse projeto. Então eu montei esse pedaço, era uma história dos objetos, e eu fiz a parte de... A gente criou um time só de ouvir as histórias dos imigrantes. Era um projeto que tinha um financiamento da Alemanha. E durante 3 anos, acho que dos meus 24 aos meus 27 anos, eu acabei ouvindo 200 horas de história de vida de imigrantes judeus da Síria à Polônia. Eu acho que ali, que aquele mundo ele só vinha pelos meus avós. Ali eu vi que a vida vivida, ela muda o seu jeito de ver o mundo. Você aprende demais. Eu realmente fiz grandes viagens nessa época da minha vida. Eu percebi como as pessoas vivem as suas realidades e criam de maneira tão diferente, como isso é tão rico, como aprendizagem. Eu acho que foi no meio disso que eu tive a ideia de fazer o Museu da Pessoa. Porque eu pensei, bom, essa riqueza ela é maior do que a riqueza dos judeus imigrantes, ela é uma riqueza humana. Ela é uma riqueza que, se a gente tornar cada pessoa um objeto de arte, a gente vai mudar a educação, a gente vai mudar o jeito da história ser ensinada na escola. A gente vai mudar o jeito da sociedade se contar. Por que a gente não faz um museu disso? No início dos anos 90, eu falei, bom, agora eu vou fazer esse negócio. Eu tenho que fazer esse Museu da Pessoa. É uma missão que te dá na vida, né? E aí eu me mudei para São Paulo. Porque tinha algumas possibilidades de trabalho aqui, e aí aqui eu já cheguei dizendo, eu vim para São Paulo porque eu vou fazer o Museu da Pessoa. Então isso foi em 91. Me considero bastante personagem de São Paulo, porque apesar de ser bem carioca, minha família ser do Rio, São Paulo eu acho que eu só teria conseguido fazer o que eu fiz aqui. Me impressionou muito você chegar numa cidade que você conhece muito pouca gente, com uma ideia completamente estapafúrdia na cabeça, dizer que toda pessoa devia ser parte do museu. Hoje isso é óbvio, depois do Facebook, mas nos anos 90 não tinha internet, não tinha blog, não tinha Facebook, então quem vai ler isso? As pessoas perguntavam, achavam estranho. E eu conseguia falar com tanta gente. As pessoas levavam a sério, marcavam reunião. Eu acho que os primeiros anos foram... Eu acabei trazendo essa exposição dos judeus para cá, marquei uma exposição no MIS, só que eu não tinha dinheiro, precisava arrumar patrocínio. Eu falei, vou lançar a ideia do museu nessa exposição.
Em 8 meses eu falei, eu precisava de dinheiro, eu precisava de gente, eu precisava de tudo, porque o MIS marcou, mas o MIS não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu acho que nesses 8 meses eu conheci tanta gente, eu conheci o diretor da Sala Cinemateca, o diretor do Banespa, o diretor de milhares de bancos, eu ia pedir dinheiro, produtores culturais, gente que achava a ideia interessante, de tudo, sabe, do mundo judaico a qualquer mundo. E aí a gente organizou um ciclo de histórias de migrantes. Então, a associação dos japoneses, dos okinawanos, dos espanhóis, tudo isso, no fim, eu me lembro que a exposição inaugurou, que é o aniversário do museu, em 3 de dezembro de 1991, era uma série de atividades, dentre as quais você era convidado para ir nessa exposição contar a sua própria história. Então, era assim, era o piloto do Museu da Pessoa. Aquilo saiu no jornal e deu uma fila de gente, era no MIS, querendo contar a história dele. Ficou 15 dias, que de 3 às 11 da noite as pessoas queriam... Então, baixava lá, eu sou boy, eu vim contar a minha história. Aí eu olhei e falei assim, nossa, esse negócio vai dar certo. As pessoas querem contar as suas histórias, né? E eu acho que ali eu falei, tá certo, eu vou fazer isso mesmo. O Museu da Pessoa é um museu virtual de história de vida. O que quer dizer um museu virtual ou digital de história de vida? Então, quando você tem uma ideia de fazer um museu, você pensa assim, vou fazer uma casa, vou botar as coisas lá dentro. Mas o que você vai botar quando você tem como objeto uma pessoa? O que é uma pessoa no museu? É a história que ela conta. Não faz sentido botar a história o que é pregada numa parede? Ou botar a foto da pessoa? Então, desde a origem, o museu era um museu digital. O que significa isso onde não existia internet? Eu acho que o museu é pioneiro. A gente fez os primeiros CD-ROMs de história do Brasil, talvez do mundo. O que é um museu digital? Um museu digital é um museu cujas histórias, o acervo do museu está na internet. Não toda ainda, 50%. Hoje é um acervo de 17 mil histórias de vida. Vamos dizer que a gente tem umas 7 mil online. Tem 70 mil fotos e documentos digitalizados, que são as histórias das pessoas, que elas trazem as fotos dela. Então, é um acervo lindo. Você tem acervo assim, de gente que foi à escola desde 1920. Carnaval, casamento, filhos. É a vida privada do Brasil. Isso está digitalizado, uma parte na internet. Além disso, um museu digital permite uma participação online. Então, a gente não precisa mais entrevistar as pessoas contam suas histórias, mas também mandam a sua história pela internet, também montam exposições pela internet. Então, hoje, o Museu da Pessoa, acho que um dos primeiros museus virtuais do mundo, permite com que tanto você conheça a história, quanto você conte história, quanto você veja exposição e monte exposição, tudo pela internet. Existem várias maneiras de você fazer captação. Uma é isso que eu estou fazendo aqui, contando a minha história. Então, dessa mesma maneira, a gente tem um método de entrevista, e seja por um projeto, seja num estúdio que o museu tem em São Paulo, na Vila Madalena, as pessoas se inscrevem gratuitamente e contam a sua história. Então, essa história ela é digitalizada, depois transcrita, revisada e colocada para consulta. E a pessoa ganha uma cópia. Existe você entrar no museu, na seção chama Conte Sua História, e você vai lá, em vídeo, áudio ou texto, e conta a sua história. Ou você conta a história da sua mãe, e a gente tem dicas lá. E existe uma outra ferramenta chamada Museu que Anda, que é uma cabine que hoje, por exemplo, está no Conjunto Nacional. E você entra, que nem você entra para tirar uma foto, você entra e conta um pedaço da sua história também. Então, são várias estratégias das pessoas contarem a sua história de vida. Eu me lembro que eu, uma vez, estava trabalhando na Folha de São Paulo e começou a chover muito em São Paulo. Não imaginei, com essa chuva toda, o Cascão pode estar meio preocupado. O Cascão é meu personagem que não gosta de água, né? Então, nas tirinhas diárias do jornal, eu fiz o Cascão sumir. E a explicação que o pessoal, a turminha, né, a Cebolinha, Mônica e tudo mais, dava para o leitor é que ele tinha sumido porque estava com medo de tanta chuva. Então, estava esperando passar a chuva para ele voltar. E o tempo passou e o Cascão não voltava. A criançada começou a escrever para mim. Cadê o Cascão? Passou a chuva, como é que ele volta? Como é que ele não volta? Falei, como é que eu vou fazer para o Cascão voltar? Preciso criar uma situação. E então eu pedi para a criançada escrever para mim, sugerindo os locais onde o Cascão poderia aparecer na volta.
e choveram cartas para a Folha. Eu fui chamado pelo diretor da Folha, pelo Otávio Frias de Oliveira, para eu explicar o que estava acontecendo, que estava inundando a caixa de correio dele, porque eu nunca tinha visto isso. E mais carta, e mais carta, e mais carta, eu tinha que achar aonde é que eu vou fazer o Cascão aparecer. Eu já tinha os personagens com as características, né, com a máscara e tudo mais, então eu pensei em pegar o personagem e escolher um local para ele aparecer. As cartas e a busca do Cascão era tamanha que se eu falasse o Cascão vai aparecer em tal lugar, eu tinha medo do público, do acúmulo de gente. Eu tinha que ter cuidado. Escolhi o Centro Campestre do Sesc, lá em Santo Amaro, grande, amplo. Eu tive que colocar o local, indicar o local, na manhã de domingo, na Folhinha de São Paulo. Porque assim, o pessoal compraria o jornal de manhãzinha, não dava tempo de chegar muita gente lá. Tinha medo do público ser demais para a gente controlar até. Bem, fizemos isso. Mesmo assim, o helicóptero não pôde descer de tanta gente que tinha lá esperando o Cascão. Precisou haver cordão de isolamento, o pessoal se afastar a turma, criançada entrar para outro lado e tudo mais. Daí então, desceu. Aquela zorra, né? O Cascão desceu. A criançada veio, o helicóptero subiu parar, aéreos e tudo mais. Aqueles cuidados todos. E tudo isto provocado pelas cartas. Pela correspondência que chegou aos magotes na Folha, assustou a direção da Folha, inclusive, e me mostrou a possibilidade que a gente tem para você juntar, formar eventos a partir dessa correspondência. Hoje se faz muito disso nas redes sociais, mas em outros tempos a gente fazia tranquilamente pelo correio. E como eu estou comprovando aqui para você. O museu é um instituto, é uma CIP, é uma instituição independente do Estado, e eu acho que eu contei um pouco do início. A gente começou a fazer projetos, esses projetos sustentam o museu, são projetos. História de São Paulo Futebol Clube pode ser a história de uma cidade, a gente fez a história de Brasília, a história de uma empresa, a história da Vale do Rio Doce, são projetos que geram recursos. A gente tem projetos educativos, que também são financiados, a gente usa bastante a Lei Rouanet. A gente tem patrocínios e a gente tem doações. Então, é como se você tem várias fontes de recursos que sustentam o museu. O slogan do museu é Museu da Pessoa, porque uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Então, é como se alguém olhasse e falasse, Museu da Pessoa, para quê? Porque uma história pode mudar o seu jeito de ver o mundo. É como se fosse a resposta que a gente está dando ao mundo. Para que existe esse lugar? Porque o que eu acho que acontece é o seguinte, a gente percebe uma realidade de muitas maneiras. Então, a gente abre o jornal e lê assim, rebelião na cadeia. Morreram 5. É um jeito de você ver. Agora você vê a história de uma pessoa, como tem aqui no museu, que passou 15 anos na cadeia. E o que aconteceu com ela? Quem é ela? Por que ela foi para lá? Como foi a rebelião? A gente tem depoimento de gente que estava no massacre do Carandiru. Isso muda o seu jeito de ver o mundo. Eu nunca mais vi a cadeia da mesma maneira, depois que eu fiz esse depoimento com essa pessoa. Eu nunca mais passei do lado de fora de uma cadeia e fiquei pensando, aquilo é uma cadeia, um prédio, tem rebelião. Daquele depoimento em diante, ou um dia eu fui numa penitenciária feminina, eu fiz 5 depoimentos, eu nunca mais entendi essa realidade da mesma maneira, porque eu não vi isso como uma notícia, eu não vi isso como um número. Eu ouvi pessoas que, tal como eu, tinham uma vida e por algum motivo estavam lá. E isso eu acho que é o que muda o nosso jeito de ver o mundo. Aí até aqui no dia 20 de novembro de 73, porque eu falo que amanhã eu passo 41 anos e 4 meses que eu estou preso. Porque aí assinei uma da prisão preventiva no primeira delegacia de divisão captura do DEIC e desci para detenção. E outra coisa, você é um moleque novo, você era comprado. Se você era um moleque novo, o cara via você no jornal, chamava o Chicão, que era o preso encarregado de pau. Chicão, quando chegava, o cara era meu xadrez. Então o cara tava 25 massas de Hollywood. Aí você chegava lá, você podia ser, mas não sabia da situação, chegava lá, o cara vai entrar aqui, vai ficar nessa cela. Mas você já estava vendida pro pronchonão lá, que mulher de preso era presa naquela época, né? E eu, graças a Deus, já tinha uns companheiros lá, foi a minha salvação. Os caras disseram antes do que eu, falou, Mujica, já me deram uma faca, né? Que era a principal, todo mundo tinha que ter sua faca mesmo. E fui cair, já fui pra faxina. Aí na faxina só malandro, até hoje.
Hoje não fala mais faxina, a gente fala setor. Mas para trabalhar no setor, você tem que ser uma pessoa de conceito, senão você não... Aí na faxina, aí aliviou. Aí comecei a fazer show, aprender a fazer recurso, tenho 1000 passagens, fui pro Juiz de Paz, fiz vários casamentos lá dentro. Fiz 2 filmes com o Leão Maico para filmado lá. Aí detenção, 16, esses 13 lá e 3 na detenção na minha primeira passagem, tem história para contar. Tinha hora que até esquecia que estava preso, porque era tanta atividade. Fazia o mapa geral da casa de detenção, que tudo que acontece de 0000 hora até 23:59, você põe no outro dia no mapa geral. As entradas, as remoções definitivas, as remoções com retorno, os cumprimentos de mandatos, os cumprimentos de alvará, os trânsitos entre pavilhão.